Se você estuda tarô ou está começando agora, deve ter percebido que tem uma infinidade de decks diferentes. Mas qual deles é o melhor para estudar? E qual o melhor para fazer leitura com os consulentes? Dúvida no mínimo interessante. Olá, caminhantes! Eu sou a Nantai, a sua companheira de aprendizado em nossa jornada no tarô. E eu quero aproveitar para te convidar a conhecer as minhas aulas gratuitas de tarô aqui no YouTube mesmo. Eu vou deixar o link da playlist aqui no card para você ver depois, tá? Decks de tarô. Quantas variedades existem? Inúmeras, e não tem nem como quantificar. A cada mês alguma editora mística lança mais, pois sempre tem artistas criando variações maravilhosas a respeito das cartas. E talvez hoje mesmo tenha algum modelo novo lançando no mercado. Mas os decks mais padrões, os mais usados ao redor do mundo e por décadas, séculos até, são os de Marselha e o deck Rider-Waite. E eu vou aproveitar aqui para desmistificar uma coisa sobre o tarô que muita gente não sabe. Trata-se do fato de que não existe um deck de tarô melhor ou pior que o outro no quesito significado, porque a estrutura simbólica das cartas vai ser sempre a mesma. Talvez a variedade de livros sobre tarô dê a impressão de que cada deck passa uma mensagem diferente, porque cada um mostra a simbologia clássica de um ponto de vista. Aqui nesse canal mesmo eu tô fazendo os vídeos sobre o deck Forest of Enchantment, mostrando as particularidades dos arcanos maiores dessas cartas. Mas se você analisar com atenção, vai ver que a essência de cada carta é a mesma em qualquer deck, apesar das abordagens diferentes dos autores. Um outro exemplo é o tarô mitológico, em que os 78 arcanos são explicados de um ponto de vista da mitologia grega, com as histórias de personagens icônicos dessa cultura para exemplificar cada uma das lâminas. Dito isso tudo, o que eu quero que fique claro é o seguinte: tarô é tarô, independente da roupagem usada. É um sistema de 78 cartas, 22 arcanos maiores, 16 arcanos da corte e 40 arcanos numerados do Ais ao 10. Qualquer coisa que saia dessa estrutura deixa de ser tarô e passa a ser outro oráculo. Então não importa se eu olhar a carta do eremita, por exemplo, no deck X, Y ou Z. Em todos eles, o arcano 9, que é o eremita, terá a simbologia do afastamento em prol da iluminação. Mas, como você pode ver nos exemplos que eu estou passando, algumas representações saem completamente do padrão daquele senhor solitário com cajado e lampião. Em certos casos, chega até a ter uma representação desconcertante e pouco intuitiva, mesmo se tratando do mesmo arcano. E é exatamente esse ponto que nos leva à questão principal. Qual o melhor deck de tarô para iniciar os estudos? Ou até, será que todo deck de tarô é bom para fazer leituras para os consulentes? No primeiro caso, dos estudos, eu defendo com força a ideia de começar a estudar usando os decks mais clássicos possíveis. Por isso, o que eu indico é o Rider-Waite, que foi o primeiro deck de tarô clássico a representar os arcanos menores com cenas de fácil compreensão. Se você já comprou o seu primeiro deck de tarô e não é esse do Waite, não tem problema. O importante é que você, na hora de estudar, procure na internet pela imagem original do Rider-Waite ou de Marselha, para ver como é a simbologia original. Dessa forma, ao conhecer a estrutura simbólica clássica, você consegue entender melhor os motivos de outros artistas terem escolhido fazer a arte que fez. De qualquer maneira, recomendo adquirir um exemplar do Waite assim que possível. Na descrição do vídeo eu coloquei um link desse Rider-Waite holográfico que eu uso. Agora, isso que eu falei é para fins de estudos.
para entender melhor a simbologia clássica e tudo mais. Mas e na hora de fazer a leitura para os consulentes? Tem relevância qual deck vai ser escolhido? Nesse caso, a gente pode variar usando os decks que são os nossos favoritos. Mesmo porque, quando usamos esses decks mais artísticos, a nossa intuição pode aflorar de maneira diferente, o que é ótimo. Se você tiver vários decks, dá até para sortear um de acordo com o que você está sentindo no momento. Como existem alguns consulentes muito supersticiosos, nem sempre é bom usar coisas que tenham muitas cenas fortes ou imagens obscuras. É o caso, por exemplo, de decks como o Santa Muerte, o Tarot del Fuego, que apesar de super colorido, se você prestar atenção, são dolorosos, e também o Deviant Moon, que tem uma arte que eu acho linda, mas é bem sombria. Ao usar decks como esses, um consulente supersticioso pode se distrair com os medos internos e acabar nem ouvindo a verdadeira mensagem que você estiver passando. Mas aí vai de você saber reconhecer o momento para usar ou não determinado deck. Cada caso é um caso. E se você quiser conhecer uns decks diferentes de tarô, com artes de encher os olhos e que podem deixar os seus consulentes um pouco mais à vontade na hora da leitura, dá uma olhada no link aqui embaixo chamado Decks de Tarô. Tem várias sugestões lindas lá. E para você compreender ainda mais as cartas, eu recomendo você conhecer o curso de tarô terapêutico. Procure aqui na descrição por Tarô e Autoconhecimento, que o link tá ali, tá bom? Obrigada por sua presença! A gente se vê no próximo vídeo.